Olá, estamos começando mais um programa Araçatuba ao Vivo, que você acompanha aqui pela sua TV Araçatuba, canal 21. O programa de hoje, um pouco mais descontraído aí, em clima de Páscoa e de feriados de Tiradentes, um feriado prolongado aí para nossa cidade de Araçatuba. Damos aí a boa tarde ao nosso sempre companheiro Regis Queiroz e também ao seu Wilson Marinho. Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, inclusive ganhei um ovo de Páscoa do Wilson Marinho. Quero parabenizar pelo presente. Só que não veio, só veio o papel. É isso aí. E no programa de hoje nós vamos receber aí, estamos recebendo em nossos estúdios já, dois ex-vereadores que passaram pela Câmara Municipal de Araçatuba, o Dr. José Pinheiro de Abreu e também o José Ferreira Batista Júnior, ele que está aí com 99 anos, vai falar aí um pouco de como foi legislar para a nossa cidade, já aí nos idos anos de 1939, 1940, vamos conhecer um pouco dessa história aí. E você que nos acompanha pode participar do nosso programa. Se você nos assiste ao vivo no programa desta quinta-feira, você pode telefonar para o 3636-7732 ou também deixar a sua opinião, a sua sugestão, a sua crítica através do facebook.com/TV Araçatuba. Como a gente vem defendendo aqui, o nosso programa é um programa livre, feito de fora para dentro. Então, não temos qualquer tipo de cerceamento aqui da sua opinião, da sua crítica, da sua sugestão. Se você tem algo a nos dizer ou dizer para a nossa cidade que contribua para que a nossa sociedade tenha uma vida melhor no dia a dia, basta telefonar para o 3636-7732 ou acessar a nossa página no facebook.com/TV Araçatuba. É isso aí, Regis. Bom apetite. Vamos colocar o primeiro assunto então em debate aqui nessa mesa maravilhosa, hoje com convidados ilustres, né? Quero jogar um assunto aqui que eu tenho certeza que o Wilson Marinho vai participar. A Prefeitura de Araçatuba publicou na quarta-feira, dia 9, na última quarta-feira, decreto autorizando a abertura do comércio em horário especial em 6 datas ao longo deste ano. Os lojistas poderão trabalhar nos dias que antecedem o Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Semana do Consumidor, Dia das Crianças e festas natalinas. A autorização é para que as lojas trabalhem nos dias da semana das 9 às 22 horas e aos sábados das 9 às 18 horas. Todo sábado subsequente ao 5º dia útil de cada mês, os lojistas estão autorizados a abrir as portas dos estabelecimentos até às 18 horas. Nos feriados e de Corpus Christi, dia 19 de abril, no caso, Tiradentes, no dia 21 de abril, estamos quase antecedendo aí, né, esse dia, data magna do Estado, que é 9 de julho, proclamação da República no dia 15 de novembro e aniversário da cidade no dia 2 de dezembro. O comércio está autorizado a trabalhar das 9 às 15 horas. Nos dias 1º de maio, Dia do Trabalhador, 25 de dezembro, Natal e 1º de janeiro, as lojas fecham. Melhorou, senhor Wilson Marinho? Olha, a gente tem que saber lembrar que Araçatuba é um centro regional de compras. Aqui nós recebemos consumidores não só da nossa região, mas de outras regiões e até de algumas pontas de estados, como Paraná, Minas, Goiás e o Mato Grosso. Então, queira ou não queira, nós gostaríamos que o comércio, claro, com todas as leis, pagando o que é devido, abrisse o máximo possível e óbvio, respeitar os feriados santos. Isso aí não tem nem dúvida que deveria. Mas uma data como Tiradentes, vocês percebem que agora, hoje, quinta-feira, amanhã, sexta fecha, sábado vai abrir algumas lojas de rede que podem pagar funcionário, domingo não abre, segunda idem. Então é um prejuízo muito grande para o comércio. O que eu acho também é o seguinte, que as lojas de rede, as grandes empresas hoje têm condições de estar pagando seus funcionários. Agora, o micro e o pequeno empresários é que sofrem com isso. Porque, veja bem, além de você pagar o dia do funcionário, que é muito caro, você ainda tem que dar um dia de folga. Não, até hoje eu só vejo isso em Araçatuba, que em outro lugar não vejo. Então está faltando aqui um pouquinho mais de coerência, de consciência, saber que o patrão e o empregado, não existe patrão e empregado, existe parceiros. Quando a empresa vai bem, o funcionário que trabalha junto, o parceiro, vai bem também. Então eu vejo isso aqui com muita tristeza, de saber que a cada dia mais o comércio vem sofrendo com uma série de pancadas. Está aí a Zona Azul arrebentando com a gente, está aí a Zona Azul fazendo gente correr. Ontem teve coisas que aconteceu aí que não dá para acreditar, esse monte de feriado e outras coisas mais que até você vai falar aí.
Com certeza. Tem mais alguma informação? Não, acho que sobre esse tema aí, eu acho que o que a gente espera, claro, é que haja bom senso, né? A gente sabe aí da dificuldade que o setor produtivo do Brasil como um todo, e aí não só os comerciantes, mas também os industriais, vem passando, vem atravessando. O que se espera é que as autoridades tenham um pouco mais de bom senso aí e trabalhem no sentido de defender essa classe tão importante, por exemplo, em nível municipal, que é o comércio central aí da cidade. E é a classe que gera emprego, é a classe que gera impostos, é a classe que toca o Brasil junto, indústria e comércio. São as duas classes que realmente hoje fazem com que esse país pague aí quase 45% de impostos, que é uma calamidade pública, porque nós levantamos de manhã já pagando imposto, já escovando o dente, já estamos pagando imposto. Então é só levar, nós não temos retorno. E quando é para ter um retorno que seria um hospital, que seria, além da saúde, seria segurança, etc., vem os inteligentes da vida e leva a Petrobras embora. Através de doleiros aí, que mais de 10 aí, bilhões de reais, né? Hoje você veja bem, Petito, hoje a Petrobras não dá o lucro vendendo petróleo. O lucro dela é ela se vendendo e comprando. Sim. Então, comprando é que dá lucro. Então você vê que o Brasil é o último, fica. A briga é para comprar Petrobras, né? Que são outras empresas de vários países que custa, um exemplo aqui, uma brincadeira aqui, que custa R$1, depois é vendida por R$100. Estão levando nosso dinheiro embora. Infelizmente. Bom, voltando aqui para a nossa cidade, né? Nós temos aqui uma informação, inclusive do jornal Folha da Região, aqui que o estádio Adhemar de Barros ele vai ser interditado aí, né? Que a Promotoria de Justiça e Habitação e Urbanismo da nossa cidade abriu um inquérito civil para apurar as condições de segurança do estádio municipal Adhemar de Barros, o Adhemarzão, né? A investigação iniciada no mês passado foi motivada pelo não cumprimento de um TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, firmado no ano passado entre a Prefeitura e a Promotoria de Justiça do Consumidor, e o Ministério Público estuda a possibilidade aí de pedir a interdição desse local, né? Firmado em 2013, mais especificamente em maio de 2013, esse TAC dava 90 dias de prazo para o município realizar as adequações. Passados 8 meses do fim do prazo, as mudanças não foram feitas. O acordo prevê multa de R$1.000 para cada dia de atraso. No entanto, o Ministério Público não confirmou se a punição já foi ou será aplicada. A Prefeitura alega que no ano passado foram abertas 2 licitações em busca de empresas que realizassem as adequações que constam no TAC, mas nenhuma participou. Enquanto isso, a verba de 1,2 milhão disponibilizada pelo Ministério do Esporte para reformar o local fica parada no caixa do município. Caso o dinheiro não seja aplicado até o final deste ano, a Prefeitura perde o direito a ele. Imagens tristes aí, nós estamos acompanhando aí do estádio Adhemar de Barros, o banheiro, né? E o mais triste ainda, Petito, é que o AIA, né? Nós tivemos aí há pouco mais de um mês a informação, a AIA e o Tigrão vão se unir e fazer um time só. Eles vão entrar agora em competição, acho que mais alguns dias, né? Vão estar competindo. Onde eles vão jogar bola? Hoje nós vamos acompanhar esse novo time. O Tilinho até estava falando que talvez não iria atrapalhar por ser, acho que sub-20, sub-17, uma coisa assim, depois eu posso até confirmar melhor a informação. Mesmo assim, não tenho coragem de levar o meu filho de 9 anos no estádio municipal Adhemar de Barros, do jeito que está aí. Mostra as imagens mais uma vez, a gente pede a produção para passar as imagens do banheiro, de como está a situação do estádio. Dá uma olhadinha, é complicada a situação do Araçatubense. Agora com os dois times, AIA e Tigrão, se unem, né? Justamente uma notícia boa, né? Porque até então eu não, né? A gente acompanhou a briga entre os dois times, tá? Agora se uniram forças. A gente não pode levar o filho, um parente, a gente não pode acompanhar o esporte de Araçatuba no estádio. Eu vou mais além, tirando até o AIA e o Tigrão, mas esse estádio pertence a Araçatuba, onde nós temos aí outros tipos de esporte. O esporte amador de Araçatuba é muito grande e de várias modalidades. E o pior de tudo isso que eu vejo é que o dinheiro está aí pronto. Agora, sinceridade, que só apareceu 2 empresas, não deu certo, será que está sendo direcionado para as empresas de Araçatuba, é isso? Será que algumas empresas de Araçatuba receberam e estão podendo concorrer
para arrumar o estádio, que eu acredito que até hoje não estou vendo nenhuma ganhar uma licitação. Será que na nossa região não tem nenhuma empresa? É isso aí, Petito, que ontem nós discutimos muito, através do observatório, que para que não só uma ou duas empresas ganhem tudo que precisar em Araçatuba, mas sim que concorra amanhã 5, 10, 20, 30, até 50 empresas. Porque hoje, o empresário, aquele que hoje está investindo, que precisa de obras, não é possível, não está aceitando uma obra dessa, onde o dinheiro está em caixa e está pronto. Sem contar que assim, a maioria dos empresários também, quando existem empresários e quando existe esse interesse, muitos deles não querem se misturar com essa política baixa que a gente encontra por aí, né? A situação política do Brasil é gravíssima. Então, muitas vezes a empresa também não tem nem interesse em passar perto de prefeitura, de governo do estado. Por quê? Porque já sabe que é aquele mesmo lenga-lenga de sempre, né? As pessoas não resolvem as coisas. Acha que é para o estádio municipal de uma cidade do tamanho de Araçatuba estar nessa situação? Eu me lembro aí, assim, até sem levar para o lado pessoal e sem citar nomes, que tiraram aquela pista emborrachada do estádio por causa de 3% de pista que estava danificado. Tiraram o emborrachamento inteiro, caríssimo, e não conseguiu fazer de novo. Uma besteira, para que fazer isso? Né? Tava lá, a pista estava sendo utilizada. Eu me lembro porque eu utilizava essa pista também para fazer caminhadas, corridas. E eu me lembro que assim, inclusive tinha um outro espaço que podia ser removido para completar algumas placas que estavam soltas ali. Então, enfim, eu vejo assim uma falta de comprometimento dessas pessoas que estão administrando o nosso município com o bem público. Porque um estádio municipal, numa cidade desse tamanho, um estádio que nós temos, que podemos dizer aí que é um bom estádio, né? Se a gente for analisar em termos de porte de cidade, porte de município, ficar numa situação dessa não tem cabimento, né? Então, eu acho que é importante que o Ministério Público haja em prol dessa reforma, dessa adequação, né? Sem contar que isso era um termo de ajustamento de conduta firmado entre a Prefeitura. Quer dizer, foi assinado um documento para se fazer aqueles ajustes e isso não foi feito. Então, eu acho assim que não adianta a gente esperar muito também, né, de uma situação política que está ocorrendo, que é a política do discurso. Não adianta querer administrar no discurso, né? E o que precisa realmente é que as coisas sejam efetivamente feitas. Para não citar aí o caso da lombofaixa, por exemplo, que não conseguiram fazer uma lombofaixa no Cenas, é uma obra de pequena monta, né? Não saiu no prazo. O que está acontecendo? Né? Então, acho que nós precisamos, primeiro, fiscalizar, né, isso que está acontecendo, mostrar. E o objetivo do programa é exatamente esse, é mostrar, trazer à tona, para que a gente possa, de repente, encontrar soluções para esses problemas, né? Soluções que a gente vê aí que, infelizmente, não tem sido encontrado por aqueles que se dispuseram a encontrá-las. Você falou da pista que com 3% se resolvia o problema. Você me fez lembrar aquela história do pecuarista, né, que para tirar o carrapato mataram o boi, né? Então tira tudo, depois esquece e não se coloca. Da lombofaixa que você está falando, marcaram para uma semana, está entregando isso e já faz hoje 17 dias que não entregaram. Isso não só perturba aqueles que ali passam, como deixa um prejuízo muito grande para o comércio. O comércio ali da região, tanto a parte do Calçadão, como a própria Praça Rui Barbosa, Oswaldo Cruz e outras ruas ali, está sofrendo e muito com a praça já fechada há um longo tempo. Já a movimentação caiu muito. E agora vem essa porreta, essa maldita de lobo fato, não sei o que, lobo bicha, não sei o que acontece, que fazem e depois desmancham, porque está em cima do bueiro, pô. Será possível que até quando nós vamos ter que estar aguentando? Aproveitando, eu quero aproveitar e dizer que nós recebemos hoje na Associação Comercial um comunicado da Força e Luz, que no dia 23, 5 horas, a luz vai ficar apagada. Depois das 13 até as 16, não vamos ter energia. Será possível que mais uma dessa, faça no feriado, faça no domingo, faça no sábado à tarde, agora vai perturbar o empresário, vai perturbar todos aqueles que hoje geram emprego.
senhor prefeito, pelo amor de Deus, não deixa a Força e Luz fazer isso, porque são 5 horas que vai fechar. Ali tem padaria, ali tem faculdade, ali tem colégio, ali tem escritórios, tem farmácia, tem um comércio pujante grande que vai atrapalhar todos. Essa é a diferença, por exemplo, você que nos acompanha aí, de ver uma cidade ser administrada por alguém que nunca administrou nada. Então, as pessoas que não administraram nada na vida, hoje administrando um bem público, um dinheiro público, estão dando aí a mostra de que não sabe. Porque essas coisas que prejudicam, só o empresário sabe o tanto que prejudica. Uma construção de uma nova faixa dessa, interditar a Praça Rui Barbosa, interditar o centro da cidade, causar esses transtornos todos e não conseguir fazer uma obra que é uma obrinha, vamos dizer, né? Que é um obstáculo desse que essa nova faixa. 2 dias, né? Entendeu? Então é brincadeira. 2 dias. Complicada a situação, né? A AERP, Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prats, assumirá aí a gestão nos serviços da área de assistência social de Araçatuba a partir do dia 23, um dia após o município encerrar o contrato com a AVAP, Associação para a Valorização de Pessoas com Deficiência. A Ritinha Prats publicou nesta sexta-feira edital de processo seletivo com 183 vagas para 39 cargos voltados à assistência social, como cuidador de idosos, educador social, assistente social, monitores de artes, psicólogos, entre outros. Os salários variam de R$ 775 a agente de serviços gerais a R$ 3.048, enfermeiro. Os candidatos interessados em participar do processo deverão se inscrever pelo site www.ritinhaprates.org.br até segunda-feira, dia 14. Estou meio afônico, mas de repente, né, uma boa oportunidade para você que está acompanhando o nosso programa. Se você é enfermeiro, se você se propõe aí a ser um cuidador de idosos, seria interessante você entrar. Vou repetir mais uma vez o site www.ritinhaprates.org.br. É isso aí. E o Zoológico Municipal, Dr. Flávio Leite Ribeiro, reabriu as suas portas aí ao público na manhã desse sábado, depois de ficar aí fechado por mais de 2 anos. Mesmo sem a emissão da autorização de manejo, que é o que permite a exposição dos animais aos visitantes, o secretário de Meio Ambiente de Araçatuba, Jorge Hector Rosas, garantiu que tanto a visitação quanto os animais estão em segurança. Rosas afirmou também que o ambiente deverá ser murado, conforme recomendação do Estado. No entanto, a troca do alambrado pelo concentro demanda um certo tempo, né? O espaço público foi fechado para a reforma em março de 2012, após a Prefeitura receber recursos do Ministério do Turismo de aproximadamente R$ 1.250.000. Antes disso, a administração pública já havia sido advertida por órgãos fiscalizadores, como o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e dos Recursos Naturais Renováveis. Então, tá aí, né, sobre essas irregularidades aí nos documentos e nos espaços físicos aí do zoológico, é que vamos aí ter esse espaço público novamente reaberto aí para a população. Se reabre um espaço que não pode abrir sem a documentação necessária. A gente não tem a garantia de que, de repente, o espaço pode estar aberto para ter um feriado. Né? O próximo feriado, por exemplo. Esse até que vai estar aberto, mas de repente, agora, dia 1º de maio, será que vai estar aberto até o dia 1º? Aí depende das autoridades, né? Já proíbe se realmente vai olhar, não vai olhar. A minha preocupação maior é com a segurança. Com a segurança, porque vai muita criança, e geralmente já me falaram que os brinquedos, vários daqueles, até que foi na minha época, foi comprados, já não estão em situação assim muito boa para a criança brincar. Então a única coisa que eu me preocupava com os animais, como todos nós de Araçatuba preocupam, morreram 5 animais. Agora com as crianças, você está vendo ali as imagens, mostrando um monte de criança, por favor, só não deixe acontecer alguma coisa com o ser humano. Com o ser humano. Só isso. Pede para alguns, a parte do efetivo aí da Guarda Municipal, ao invés de ficar guinchando o carro e multando carros lá na Zona Azul, ficar lá no zoológico dando uma força aí e promovendo segurança para crianças e para quem frequentar o zoológico aí, principalmente nesse feriado, né? Porque vai ser de mais utilidade para a população. Essa é a menor dúvida. Que eu acho falando que da Zona Azul, desculpa. Pode falar, Celso. Ontem uma pessoa foi na associação comercial reclamar que ela deixou o carro numa determinada rua, não tinha ninguém para receber, foi procurar,
Quando voltou, tinha uma moça multando. Tinha tirado a foto, multando, ele perguntou, você multou? Multei. Tirou foto? Tirei. Olha a chapa. Olhou a chapa, não era de Araçatuba. Eu não sou obrigado a saber onde ela falou que podia comprar em tal lugar. Eu não sou de fora, não sou obrigado a saber aonde compra, aonde vende isso daí. Agora, como a gente é de fora, eu vim comprar no comércio. Ela falou, o problema é do senhor e do comércio. Gente, moça, você está trabalhando num local que esse dinheiro todo vem através do comércio de Araçatuba. Já está dando uma série de problemas na Zona Azul. Agora vem funcionar isso aí, eu não estou falando bobagem não. Eu tenho o nome da pessoa, tenho o telefone da pessoa e a pessoa se colocou à disposição para vir comprovar. Eu espero que os proprietários disso aí venham e vejam, porque se está hoje uma funcionária tratando ou as pessoas que apagam o seu salário dessa maneira, imagina então como é que deve estar num todo isso daí. Não tem dúvida. Bom, vamos chamar um breve intervalo aí para, na sequência, a gente conversar aí com os nossos convidados de hoje, né? Os ex-vereadores José Pinheiro de Abreu e também o José Ferreira Batista Júnior. O Araçatuba ao Vivo vai para um breve intervalo e voltamos na sequência. Até já! Estamos de volta, este é o Araçatuba ao Vivo, que você acompanha aqui pela sua TV Araçatuba, canal 21. Você pode participar do nosso programa se nos assiste ao vivo, basta telefonar para o 3636-7732 ou deixar a sua sugestão, crítica, através da nossa página no Facebook, facebook.com/TV Araçatuba. E se você quiser assistir a nossa programação on demand pelo canal da TV Araçatuba no YouTube, você pode acessar tvaraçatuba.com. O nosso programa agora abre espaço aí para receber dois ilustres ex-vereadores aí da nossa cidade, o José Ferreira Batista Júnior e também o Dr. José Pinheiro de Abreu. Eu vou começar aqui perguntando para o José Ferreira Batista, tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom, o senhor 99 anos de idade. Fiz 98 ano passado. Eu sou de dezembro. Dezembro, 98 anos de idade. O senhor foi vereador em 9 de novembro, aí, eleito, né? Tomou posse de 1939. Como é que era nessa época legislar aqui na nossa cidade de Araçatuba? Aquela é tida como a primeira legislatura, né? Porque nós não guardamos história, não respeitamos história, né? Porque a primeira legislatura foi em 22, quando instalou o município, né? Certo. Então, eu também, tudo que eu fiz na Câmara, o que eu fiz, eu guardei cópia, eu tenho cópia de tudo, porque não posso confiar em nada. A Câmara tem um arquivo espetacular, mas ninguém usa nada aqui, né? Eu tenho tudo lá aqui. Agora, estou à disposição para, dentro do possível, responder às perguntas que me fizerem. Tá joia. O senhor José, o senhor foi vereador aqui na nossa cidade de Araçatuba durante 5 mandatos, né? 5 mandatos. Eu queria perguntar para o senhor assim, o senhor foi vereador numa época em que a Câmara tinha 23 vereadores, né? E numa época bastante atrás, né? Bastante distante. Como é que era? Não era nada perante hoje, era muito pequena, né? Já eram 23 cadeiras que nós tínhamos. 23 cadeiras. E como é que era? O senhor tinha assessor? O senhor tinha... Não. Nós não tínhamos assessor de forma alguma, nós só tínhamos uma sala da comissão, onde reunia as comissões, mais nada. Não tínhamos assessor. O primeiro assessor aqui foi na legislatura do Andorfato, que era uma assessoria. E ele deu uma entrevista no jornal falando que ele ia sancionar. Depois, no tempo do Dunga, passou para 6, mas parece que são 5 hoje, né? São 5. Eles têm tudo. Naquele tempo não tinha nada, não. Qual era o salário do senhor, seu Ferreirinha? Não, era zero, não tínhamos salário. E ninguém esperava salário. Como é que é? O senhor não ganhava nada? Não, senhor, ninguém ganhava nada. E outra coisa, as melhores câmaras que nós tivemos foi naquele tempo, que era gente altamente qualificada. Lá tinha o doutor Guarita, dono de cartórios, médicos, advogados, comerciantes altamente esclarecidos. Esses eram os vereadores. Ninguém esperava receber nada. A Câmara era muito boa, aprendi muito. Rapaz! E o senhor, assim, para quem está em casa nos assistindo, o senhor José Ferreira Batista, ele foi 5 mandatos vereador aqui em Araçatuba. Ele passou pelos prefeitos Joaquim Geraldo Correia, o Valadão Furquim, o Cotrim e também a dona Germina Venturoli, né? O que o senhor viu nesses 5 mandatos? Como é que o senhor viu a cidade se desenvolver politicamente
ao longo desses anos? A cidade se desenvolveu, sem dúvida nenhuma. Agora, havia uma participação muito grande no começo da comunidade. Quando a Câmara reunia na Associação Comercial, durante todo o tempo lá, quem ia lá era a elite da cidade. Até o próprio Valadão ia assistir lá, né? Agora não, só vai o pessoal lá regimentado aí, né? Mas naquele tempo a elite da cidade frequentava a Câmara. E a primeira Câmara foi montada em cima da Associação Comercial? Os 4 anos funcionou lá, nós não tínhamos um prédio aqui. Os 4 anos foram lá. Épocas áureas, então, hein? Teve participação? Já acompanhou quando era na Associação Comercial, senhor Wilson? Eu sou bem mais novo do que o Ferreirinha. Eu vou perguntar para o doutor José Pinheiro de Abreu, que também nos acompanha, agradecendo também a presença, doutor. O senhor foi vereador aí de 1969, né, a 1972. Certo. O seu partido era a Arena e nessa época o prefeito era o João Cuiabano. Como é que foi essa legislatura? O que o senhor viu aí? E o que o senhor pode dizer para a gente aí a respeito dessa sua inserção política nesse tempo? Você sabe que eu fui candidato a vereador porque o doutor Carrijo era candidato, era vereador e não queria continuar. Então era muito meu amigo, falou, Pinheiro, sai e tal. Eu acabei saindo candidato a vereador, com o Carrijo me ajudando bastante, que ele tinha muito prestígio com os ferroviários. Eu tive muita votação no meio dos ferroviários na época. Agora, o Carrijo é o Arthur Leite Carrijo? Não, o doutor Simval Leite Carrijo. Doutor Simval, infelizmente não consegui falar com ele. Ah, tá. Mas eu vou ser franco para vocês. A minha decepção com a vereança foi muito grande. Porque, na verdade, nós não podíamos fazer um decreto, alguma coisa que trouxesse despesa para o prefeito, né, para a prefeitura. Só podíamos fazer indicação, voto de pesar, voto de não sei o quê. Quer dizer, na verdade, a gente... E combater, porque nós éramos um grupo da oposição contra o Cuiabano, e uma briga lá com os vereadores do Cuiabano e com a gente. Então, na verdade, não me satisfez. Inclusive, depois eu acabei sendo presidente da Câmara porque o Genilson que me indicou. Estava brigando o Genilson e o Nelsinho para ser candidato, para ser presidente da Câmara, entendeu? E nenhum dos dois abriu mão. Aí eu falei, então vamos pôr o Pinheiro. Eu fui assim, fui presidente sem querer. E, aliás, aí eu gostei, entendeu? Porque eu dirigi a Câmara, o Ferreirinha estava lá, eu dirigi com muita dignidade, eu dei um certo prestígio para a Câmara. Eu levei a coisa muito sério, muito certinho, entendeu? Então, quer dizer, eu gostei de ser presidente da Câmara. E a satisfação que eu tive foi essa. Eu viajei algumas vezes para São Paulo, inclusive com o Cuiabano, apesar de eu era oposição, mas nós fomos visitar o governador, convidamos na época uns juízes para vir aqui receber título, porque nós estamos querendo aumentar as varas aqui de Araçatuba da Justiça. Então, e tinha uma coisa que eu fazia, eu era muito econômico, eu não deixava gastar. Agora, no dia que eu fazia uma recepção lá para dar um voto de cidadão, seja que solenidade for, eu fazia uma festinha boa. Eu servia salgadinhos, eu servia uísque, eu gastava um pouquinho. Então mas eu recebia muito bem o povo, recebia certinho, eu gostei disso. Eu errei numa coisa que até hoje eu falo para minha mulher. A Câmara tinha um Dodge, e eu passei a usar, porque todos os presidentes usavam o carro, e eu usei o Dodge sem precisar. Eu tinha 2 carros em casa, mas eu gostei da chapa branca, aquele tempo era chapa branca. Falei, eu errei andar. Mas eu me lembro até que o Genilson, uma vez nós estávamos na reunião, alguém criticou lá, você usa o carro da Câmara e tal. Falei, eu uso, mas eu ponho gasolina. Agora tem uma coisa, quando vem alguém aqui me visitar, Araçatuba, eu encho o tanque. Aí eu levo uma vantagem. O Genilson me gozou depois. Pinheiro, você enche o tanque? Aí eu encho. Mas é isso. Então, e depois, você sabe que nós éramos do grupo do Silvio Venturoli, né? Eu, Genilson, Nelsinho Reis Alves, o grupo, nós éramos maioria. E tanto eu como o Genilson queríamos ser candidato a prefeito. Porque eu achava que eu estava
eu estava no auge, né? Eu saía no jornal todo dia, eu estava com o meu nome, então, e eu acho que eu tinha condição de ser. Eu tenho a impressão que eu ia mudar um pouco o tipo de prefeito que nós tivemos até agora. E como o Silvio Ventura, olha, como todo cacique não deixa crescer ninguém, né? Nós chegamos no Silvio, eu e o Genilson, nós queremos ser, você podia, não tem, não sei o que, vamos fazer uma eleição. Ele juntou uns ferroviários lá, amigos dele, e no fim elegeram o Floriano para ser o candidato. Aí eu e o Genilson ficamos, brigamos, achamos que não era certo, nós vimos que era uma eleição fajuta, e nós resolvemos sair. Mas eu sabia que a gente dividindo o grupo do Silvio, nós íamos perder a eleição. Se não dividisse, ninguém ganhava do Silvio Ventura, do grupo do Silvio não. O erro foi dividir e a UPA ganhou. Eu e o Genilson tivemos 9 mil e poucos votos. Então esses 9 mil votos era do Silvio, certeza, do nosso grupo. Mas assim, então, o que eu gostei realmente da presidência, porque eu dirigi com muita sinceridade, com muita coisa. Não tinha briga de vereador, eu não deixava, até eu contornava tudo. E lá tinha o Hélio Pereira de Souza. Então, isso eu queria perguntar os nomes. Você já citou alguns. Dr. Nelson Reis Alves, Genilson Senche. Isso. Hélio Pereira, Clóvis Fernandes, que já morreu. Titim, que eu não me lembro do nome dele, que morreu também. Feirinha era do nosso time. O Fernandão, o professor Fernando, era vereador da época. O Zé Minhoca, que eu não sei o nome dele, você lembra o Zé Minhoca? Essa época eram 23 também? Essa época eram 23 também? 23 vereadores? Ixi, eu não sei, eu acho que não era tudo isso, não. Não me lembro exatamente. Era 19, né? É isso aí. 19 vereadores. E tinha assessor também? Nada. Não tinha, os nossos assessores eram os funcionários, que faziam tudo que a gente queria. Precisa fazer um requerimento, eles faziam tudo. Não tinha, aliás, não tem necessidade de assessor, viu? Isso aí é um lugar, é um emprego, é eleitoreiro. Isso aí não tem. Tinha necessidade de assessor, Ferreirinha? Então eles faziam, nós tínhamos excelentes funcionários, até hoje a Câmara tem. Sabia tudo, falava para ele, que era um requerimento nesse sentido assim, eles batiam direitinho, faziam tudo certinho, não precisava de assessor. Seu Ferreira, naquela época, o senhor precisava de alguma pessoa para ajudar? Precisava de um assessor ou não? Não. Fazia tudo em punho? Eu tinha que estar na contabilidade, fazer seguro e tinha representações. Então, eu me comunicava muito com o povo, né? Eu procurava, eu ia nos bairros, né? E muita gente, então, vinha falar com a gente. Que a Câmara, hoje a gente vê muita crítica contra a Câmara, né? Naquele tempo era o contrário. A Câmara tinha um conceito muito maior, muito melhor. A Câmara fiscalizava. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Por exemplo, hoje em dia, na política nossa, o prefeito se reúne com a Câmara para acertar as votações dos projetos. Nessa época existia isso também? Não. A Câmara era muito independente, viu? Muito independente. Hoje a gente fica penalizado de ver a situação atual, porque os prefeitos manobram os vereadores. Os vereadores se compõem com o prefeito. Por quê? Apoia o prefeito dá emprego para os cabos eleitorais, para o pessoal ligado a ele, né? E ele fica na mão do prefeito, ele não tem mais autonomia. Ele não pode contrariar o prefeito, eles aprovam tudo que o prefeito faz, né? Eu me lembro quando criaram o primeiro assessor, o prefeito deu entrevista e falou que ele ia sancionar, e sancionou. Né? O senhor se candidataria hoje a vereador? Agora, sabendo de tudo isso? Faz 20 anos, faz 20 anos que eu deixei a Câmara, mais de 20 anos. E agora, nessa última eleição, sem eu saber, lançaram a minha candidatura aí. Aqueles que trabalham para mim lançaram a minha candidatura. Quando eu fiquei sabendo, eu falei com um deles, depois da missa da catedral, falei, olha, não sou, não serei e não posso ser candidato. A minha patroa tem uma doença cardíaca, precisa levar ela para Campinas para fazer tratamento que aqui não faz e ela vai demorar o tratamento dela. Eu não posso pensar nisso. Imagine se eu for eleito vereador e ela faleceu, o que a minha família, que tem mais de 40 pessoas, vai dizer de mim? Aí ele falou, sabe o que eles queriam? Que eu aceitasse e eles iam fazer minha campanha. Falei, olha, campanha que eu for candidato, ninguém pode trabalhar mais que eu próprio. Aí então,
Parou por aí. Que exemplo de vida. Muito Não, obrigado pelo exemplo. E tem que ser assim, viu? Porque, outra coisa, fiz campanha, nunca comprei voto. E falava abertamente no palanque, não dou jogo de camisa, não dou futebol, não dou nada. Eu quero servir a nossa cidade, né? Não quero comprar. Porque hoje o pessoal compra a eleição, compra os partidos, compra a política e fica dono da cidade, faz o que bem entende. Ele comprou e pagou, é dono. Né? Não, isso daí está completamente errado. As pessoas precisam entender que tudo que sobe, desce. Se eles pedem, eles vão mandar a conta depois. É lógico, não é isso? Claro, sem dúvida nenhuma. Seu pai foi vereador numa gestão que eu não fui. Eu não fui daquele tempo, não, né? Mas ele foi uma grande pessoa. E só a formação desse jornal aqui né? É um espetáculo, é uma coisa. Eu assino todos os jornais da cidade que tiver, né? Hoje temos só 2, né? Mas eu sempre assinei, sempre fui leitor. O meu trabalho na Câmara, a imprensa sempre me ajudou muito, porque eu tomava conhecimento de problemas, muita parte através da Câmara. E guardo os recortes que a Câmara sempre mencionava no meu trabalho, né? Sou muito grato à Folha da Região e aos jornais que sempre focalizavam o meu trabalho. E agora o senhor vai guardar o vídeo agora. E eu também, Tudo isso que o senhor está falando, a gente está gravando, vai guardar o vídeo agora. Teve até uma ocasião que eu fui entrevistado em janeiro, em 80. Fui entrevistado. No meio da entrevista perguntaram se eu sabia porque ele estava sendo entrevistado. Eu falei que não. É que o senhor foi considerado o melhor vereador do ano, né? E foi entrevistado na imprensa, na rádio, né? O pessoal que acompanhava a Câmara, né? E eu tenho uma porção de referências ao tempo que eu fui vereador, porque fui vereador para trabalhar para a cidade, né? Porque eu amo a cidade. E outra coisa, de um tempo para cá a gente acha que está até um pouco, o amor próprio está diminuindo um pouco, né? Porque, você vê, hoje para fazer a Praça Rui Barbosa vai demorar quanto tempo? 2 anos. E vai inaugurar na véspera da eleição? Com certeza. E outra coisa, lá no chão está a cor do partido está lá, né? Até a cor do partido, que é vermelha, que é marxista, de meados do século XIX. E eles estão certos, sabe por quê? A doutrina marxista dizia o seguinte, que eu estudei isso quando estava no ginásio em Campinas. Marxista dizia o seguinte, tudo aquilo que contribui para os fins é justo. Então os meios, o que importa são os fins, não os meios. Os meios ferram-se. Mataram o prefeito de Campinas, mataram o prefeito de Santo André, porque disse que ia comprometer o partido. E até hoje não aconteceu nada, ninguém foi preso, não foi nada. Né? E assim por diante. Eles formam uma ditadura que tomam conta de tudo. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Na época que o senhor foi vereador, quais eram os principais entraves que o município atravessava e quais eram os projetos que os vereadores ficavam em cima para aprovar e quais eram os principais atos que vocês fiscalizavam dos prefeitos dessa época? A Câmara fiscalizava tudo, porque naquele tempo havia muita independência dos vereadores, né? Não dependia muito do prefeito, não. A gente apresentava na Câmara tudo. E havia problemas, entre os problemas, a pavimentação da cidade era um deles, né? Que havia muita reclamação e muito pedido. E a pavimentação aqui foi introduzida pelo asfalto, pelo Valadão Furquim, numa época que só fazia paralelepípedo. Eu estudei em Campinas, era tudo paralelepípedo, né? O Valadão foi o primeiro que instituiu o asfalto aqui. E nós tínhamos, o Baguaçu era rico e continua rico de pedra, só não pode explorar hoje para a cidade crescer para lá, né? Mas aí tem muita pedra no Baguaçu. E nós tínhamos pedra à vontade, facilitava o trabalho, pedra, né? E havia, principalmente, a reclamação maior era mesmo pavimentação e cuidado com os bairros da periferia, né? A cidade era muito pequena também, mas tinha uma periferia que os recursos não eram muitos, né? Os recursos não eram muitos. E as praças? Como eram as praças naquela época? As praças eram muito mais bem cuidadas, porque todo mundo frequentava a praça. Hoje quase não se frequenta a praça. A Praça Rui Barbosa, todo mundo ia para a Praça Rui Barbosa. Todo mundo que viera essa turma ia na Praça Rui Barbosa. E a população toda, né? A gente ia namorar na Praça Rui Barbosa.
né? Ali tinha footing toda noite. Tá? A palavra footing. Footing. Essa palavra. Explica pra gente, seu Ferreira, o que era o footing? Era o pessoal circulando ali, né? Os rapazes, as moças, né? Uns de uma direção, outros em outra. Na minha casa, por exemplo, minha mãe era católica. O dia que não fosse na missa, domingo, não podia ir na praça ver as casas de noite. A minha mãe sempre falava da Praça São João, né? Diz que a Praça São João também era uma praça muito bem frequentada. Inclusive, eu acho que foi ali que se conheceram, minha mãe e meu pai. Nós tínhamos a Praça São João, o bairro, vários São João lá, na Rua São João, e vários São João. Então, quando me apresentaram o padre que segurou a primeira missa daqui em Três Lagoas, eu peguei uma Rua São João e pus o nome do padre, Frei Felicíssimo Maria de Prada. Que história. Deixa eu falar alguma coisa sobre o footing. Queria que o senhor falasse também, que o senhor começou a beijar no footing. Como é que foi isso? Não, Não, era pegar na mão. É verdade. o footing. É verdade, não tinha beijo, era pegar na mão. É verdade. E olha lá, o footing do Society Araçatuba era na Oswaldo Cruz, na frente do Cine Bandeirantes. Não sei se você pegou. Que hoje é um estacionamento. Lá na praça, é o pessoal da classe média, mas lá em volta da praça, Rui Barbosa. Então, o pessoal do High Society ia até na praça e voltava, uns iam, outros voltavam. As mulheres lindas que tinham essa turma, umas moças muito bonitas e tal. Então, ficava ainda ali, nasciam os namoros e tal. O pessoal aproveitava para bater um papo, para conversar e se aproximar. Tinha uns cinemas também, Tinha um cinema, o Cine Bandeirantes ali, né? Bandeirantes, São João, né? Tinha o São João, tinha o São Francisco, é Duque de Caxias, acho que é, não. No bairro do Gato, Delícia. Tinha. O Greguinho. Ô, louco. Era o saudosismo. O Café Santa Maria. Café do Centro. Café do Centro. É isso aí. A Frutaria Marajoara. Justamente. Que bom, né? Um pouco da história da cidade de Araçatuba presente nessa mesa gostosa aqui, né? Que bom a gente saber de coisas boas, né? Vou falar uma coisa para vocês. Era para nós estar aqui com mais vereadores. O Lico, junto com vocês, infelizmente não pôde vir porque está com dengue, está deitado. Mais um. O outro que viria aqui, que também foi da época de vocês, é o Evaristo, que é lá de Santo Antônio de Aracanguá. Está em Rio Preto hoje com o Chicão, que é o seu filho, que também foi vereador, com problema de coração. E o doutor Fernando Rosa está viajando, não pôde vir, e o Simval Leite Carrijo não conseguiu conversar com ele. Mas quero deixar aqui gravado hoje, Petito Regis. É um dia histórico. Isso aqui é uma coisa para que aqueles que estão ouvindo, em especial os menores, assista com carinho. Perceba que esses homens aqui foram lá de trás, já com o espírito de amar essa cidade. Se doaram, se deram, não recebiam nada. E o que me deixa contente, Ferreirinha, é você falar aqui, com 98 anos, que aquele tempo os vereadores, além de não ganhar nada, não tinham o rabo preso, como diz na gíria hoje, com o prefeito. Outra coisa que eu gostei, Pinheiro, que você falou, que aquele tempo não se perdia tempo dando título, dando nome de rua, dando isso. Justamente. E sim, se trabalhavam através de projetos. Justamente. É isso que nós conversamos muito ontem. E outra coisa, a imprensa ajuda muito o trabalho da gente. Sabe? Eu sempre assinei Jornal da Cidade, como Jornal de São Paulo, e acompanho a política desde a internacional até a local. E fico um pouco triste quando alguém diz que foi para Prudente, foi para Marília, foi para Rio Preto por qualquer coisa, quando nós somos série de região. Agora você falou que o Santo Antônio de Aracanguá foi para Rio Preto, né? Está para Rio Preto. Falta, não pouca coisa, falta muita coisa aqui. E é importante que se lembre também, seu Ferreira, que a imprensa séria. É claro. Porque tem muita imprensa travestida de séria, mas que existe para servir a prefeitos, a deputados, a governadores, e que infelizmente alguesas pessoas que não têm o esclarecimento acreditam. Isso eu faço uma homenagem à Folha da Região, viu? Que sempre me ajudou muito e focalizar o meu trabalho. Então, estou cheio de recortes lá da região. Estou tirando até umas cópias aí. Está aí uma sugestão. Sem dúvida. Porque o Pinheiro sabe disso. O Pinheiro foi secretário de saúde. Até nós discutimos que talvez se o prefeito pudesse aproveitar tudo isso que está passando hoje com questão de saúde, acho que era o momento de chamar
aqueles que já passaram, chamar a Santa Casa, chamar a Unimed, chamar a Associação dos Médicos, para que viesse também trazer tanta coisa boa e tanta coisa importante. Mas voltando naquilo que você falou de recorte, nós não temos história aí nessa turma. Nós hoje, história nenhuma. E temos aí uma pessoa que foi vereador lá em 1900 qualquer coisa, que tem toda uma história da Câmara guardada. Não é hora de a gente fazer alguma coisa? Será que a própria Câmara poderia estar fazendo isso? Até quero parabenizar você pelo teu pai que ganhou o nome de uma sala, né? Não poderíamos ter uma sala, talvez, lá, com todos esses recortes? Eu tenho certeza que o Pinheiro deve ter muita coisa guardada, outros vereadores têm coisas guardadas. Era o momento de montar, como se diz, não é um cantinho da saudade, não, mas uma... Então, como se fosse um museu, né? Tipo um museu mesmo. Uma coisa assim para poder homenagear, né? Todo o material. Hoje, no dia de hoje, é muito importante que isso fosse digitalizado, né? Hoje nós temos uma movimentação de digitalização para esse tipo de documentação que é fundamental. Nós podemos conversar sobre isso aí. Eu acho que existe todo o interesse aí de se fazer isso aí, pelo menos por parte da Folha da região. E claro que se a Câmara Municipal, a própria Prefeitura tiverem também interesse em cristalizar isso, porque isso faz parte da nossa história, é muito importante. A gente só espera que eles tenham esse interesse. A história é muito importante, a memória é importantíssima. Eu fui professor de História no Colégio da Ribeira na década de 50, porque sempre estudei muito História e continuo estudando. A história dessa turma, no começo, veja vocês, nós não éramos nem distrito, o município era Penápolis, 1917, Penápolis. Birigui tinha distrito, Birigui era distrito, Araçatuba não era. E Araçatuba reclamava, porque Birigui é que andava aqui, né? Birigui é que andava, nós pertencíamos a Birigui. Birigui era distrito e subsede de município. O município era Penápolis. E Araçatuba, mal servida por Birigui, ia reclamar em Penápolis. E Penápolis chegou a tomar providência e atender o pessoal de Araçatuba. Porque havia reclamação. Havia sempre entre Birigui e lá também. E eu nasci lá, viu? Porque meu pai comprou terra lá. Mas ele gostava muito mais daqui, trabalhou no começo aqui, solteiro ainda, trabalhando para fazer casa de estrada de ferro. E ele, quando vendeu o sítio, ele veio logo para cá. Comprou uma máquina de benefício de arroz na Bandeirante número 5, de um vereador, João Paulo da Silva, que depois foi embora daqui e nunca mais apareceu, né? Comprou a máquina lá e a família veio para cá. A primeira coisa que ele fez, levar eu e o segundo, que é meu irmão Antônio, e matricular no grupo. A primeira coisa que ele fez. Porque ele, quando eu comecei a pegar na enxada, ele ficava com muita pena de mim e falava, não é isso que eu quero para vocês não. Isso aqui só serve para mim e para outros como eu, que só sabe pegar no cabo da ferramenta. Naquele ano ele vendeu o sítio, a família veio para Araçatuba. E aqui está até hoje. A máquina de arroz do pai dele é onde é a Fiat hoje. Era ali, né? Eu me lembro de tempo de criança. E o pai dele morava ao lado. Tinha a máquina de arroz e a residência. Depois virou pecuarista, né? Foi progredindo, foi desenvolvendo. Pergunta ao doutor Pinheiro, quais os projetos que saíram na época? Sim. O doutor Pinheiro, janeiro de 1969 a dezembro de 1972. Certo. Essa foi uma época também considerada áurea da nossa cidade, né? Foi um período aí que teve a intervenção. Explica um pouquinho para a gente aí, doutor Pinheiro. Então, a gente teve aquela intervenção, né, com a saída do Cuiabano. O Vanderlino era o vice, não deixaram ele tomar posse, nem indicaram o advogado lá, doutor, como é que chama? Que entrou no lugar do Cuiabano, porque o certo, o Vanderlino era vice. Alfredo Yaride. Se o Cuiabano foi cassado, o Vanderlino tinha que assumir, né? Fizeram uma baianada, que não está certo. Mas eu me lembro bem que na época a gente lutou muito, em primeiro lugar, pelo asfaltamento da Rondon, que não era asfaltada. Então nós fomos a São Paulo, tivemos lá em São Paulo com o governador, eu fui junto com o Cuiabano. Então foi uma luta para isso. E depois, já não é mais do meu tempo, para a duplicação. Aí foi do tempo do Mário Covas, eu já não era vereador, mas também foi uma luta da Quércia, cidade. Né? Do Quércia, justamente. E
O aumento do número de varas aqui do judiciário, né, que foi uma luta também para conseguir e tal, nós participamos. Até me lembro que nós demos um título de cidadão para um desembargador que veio aqui, uma das raras solenidades que tiveram nesses 4 anos que nós somos vereador. Então, a retirada dos trilhos já tinha uma briga por isso, né? Tinha uma luta por isso, que saiu com apoio, né, da classe política de Araçatuba. A gente não pode tirar o mérito do Maluli, que o Maluli trouxe o ministro aqui, eu me lembro, na frente naquele tempo era a prefeitura, teve um comício lá e tal. Então teve alguns trabalhos que a política de Araçatuba fez e conseguiu. Eu acho que a Rondon, você sabe que Rio Preto segurava a Rondon? Na época, até o Mário, irmão dele, que descobriu. Rio Preto não deixava asfaltar a Rondon. E ele já tinha o Washington Luiz lá ou ainda não? Já tinha Washington, mas não queria que desenvolvesse aqui, asfaltasse aqui para não tirar, porque a pessoa ia desenvolvimento mudaria de direção. E mais uma, e não queria que fizesse essa que nós temos aí em Pauliframa. Justamente, essa aí também. Essa aí foi bloqueada. Roberto Hollenberg. Não. Antes que oh, meu Deus. Que sai da Araçatuba vai até Jades. Eliezer, justamente. Bulitama, né? Bulitama. Não, Auriflama. Auriflama. Então eles seguravam. Inclusive, Pinheiro, eu tenho lá na Associação Comercial fotografias quando a Marechal Rondon estava começando a asfaltar. Seu pai está junto, viu? Se quiser presente, nós podemos mostrar. Legal. Se eu não me engano, você está. O Maluli, novinho pra caramba, está lá também. E é uma recordação legal. Aqui da entrada da cidade, não tinha asfalto, não tinha nada. E parava aqui, viu, Pico? Parava aqui. Porque depois daqui para Guararapes não tinha mais nada, você lembra? Não tinha mais nada. Não passava mais nada. Então, você falou a verdade. Eu tenho uma coisa boa comigo que eu gosto, é que Rio Preto não conseguiu levar o Rio de Setembro. Porque senão era perigoso levar, porque todo mundo queria levar. E olha, até hoje ainda tem essas coisas de querer boicotar a Araçatuba. Por quê? Porque nós não temos deputado, mano. É problema nosso. Nosso problema era político, federal e estadual. Nós não tínhamos ninguém que lutava. Então, e nós ficamos numa situação precária. Eu me lembro quando nós fomos a São Paulo com o Cuiabano, o Mário Ferreira foi, o pessoal que na época estava pensando na UPA, eles foram juntos pedir lá o asfaltamento da Rondon. Era o que foi presidente do São Paulo lá, como é que chama? Do Bradesco lá. O Laudo Natel. Laudo Natel. Era o governador Laudo Natel. Isso. Nós fomos lá pedir para ele, então levamos ofício de tudo. Toda a equipe de Araçatuba, toda a política, o pessoal que tá aqui gostava. Os Ferreira Batista são cabeceira disso aí. É gente que gosta da cidade, como eu, né? Eu nasci aqui, ele não nasceu, mas é mais araçatubense que eu. Tá certo. Vamos chamar um breve intervalo? Vamos a gente retorna já à conversa? Vamos chamar um intervalo rapidamente e retornamos na sequência com mais Araçatuba ao vivo. Até já. Estamos de volta, este é o Araçatuba ao vivo, que você acompanha aqui pela sua TV Araçatuba, canal 21. Regis, como é que foi aí essa movimentação aí? Durante essa semana, né? Exatamente, mais especificamente aí falando dos professores, né? Sabe que a gente está acompanhando desde o início, né? O protesto das professoras, da rede municipal. Um grupo de mais de 150 funcionários da rede municipal de ensino protestou na noite de sexta-feira, dia 11, na Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, em Araçatuba, pela falta de diálogo com o prefeito Cido Sério. Desde janeiro, os profissionais tentam negociar uma audiência com o chefe do executivo para discutir aumento salarial da categoria. No entanto, não foram atendidos. Na manifestação de sexta, onde foi feito aí, né, na Pompeu de Toledo, uma manifestação, diga-se de passagem, pacífica, os professores, diretores, secretários, supervisores e auxiliares de desenvolvimento infantil, todos vestidos de preto, se posicionaram em frente a um outdoor na Pompeu, né, com uma mensagem sobre o movimento.
De lá, saíram rumo à rotatória Irineu Milani, que é a rotatória aí da Pompeu com a Avenida Brasília. Os educadores deram as mãos em volta da rotatória, fizeram aquele abraço simbólico, né? E pediram a valorização da categoria. Em nota enviada mês passado, a Prefeitura disse à Folha da Região que em 2013 investiu 83% do Fundeb na folha de pagamentos dos professores na rede municipal e rebateu as reclamações, dizendo que faz os reajustes desde 2009, no mínimo a reposição da inflação, mais o ticket de alimentação. Eu acho que se tudo fosse respeitado, não estaria sendo feita essa manifestação e dessa grandeza, né? Com um outdoor, um abraço simbólico aí na avenida. O outdoor aí, ó, educação de excelência se faz com respeito, valorização e justa remuneração. Assinado os 854 funcionários da educação do município de Araçatuba. E elas reclamam justamente que é uma educação privilegiada, uma educação que com certeza já foi premiada e eles não estão sendo, com certeza, aí bem vistos aí pelo prefeito, Cito Sério. Empresários, representantes de entidades e também a sociedade civil conheceram ontem à noite, né, na subseção da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, como funciona o Observatório Social. O projeto, que já atua em 80 cidades e em diversos estados, deve ser implantado em Araçatuba até o próximo semestre. O objetivo é reunir representantes de várias classes para avaliar e cobrar o Poder Executivo transparência e qualidade na aplicação de recursos públicos. A ideia de montar em Araçatuba uma unidade do Instituto é do presidente da ASSIA, esse rapaz que está do meu lado aqui, Wilson Marinho da Cruz. Ele, inclusive, foi conduzido numa reportagem muito interessante que você pode ter acesso aí no www.folhadaregião.com.br. Agora, se você quiser aumentar o volume da sua TV, você vai ouvir falar, né, desse assunto com ele mesmo, Wilson Marinho. Como é que foi essa reunião produtiva? Diz que mais de 70 pessoas estavam por lá, diz que até o Pitito teve por lá, é verdade? Verdade. Com muito prazer. Você conseguiu. Eu procuro estar nas coisas boas aí. Eu não consegui, ele foi porque ele sabe que isso é uma coisa boa e todos que ali tiveram também viram que realmente é algo assim que está dando resultado nesse país. Maravilha. Hoje o que está acontecendo? Fala, mas não age. Então esse observatório, ele nasceu na cidade de Maringá através da Associação Comercial. E eu lendo uma reportagem disso aí, gostei, entrei, liguei, está aqui em Araçatuba e ontem veio o vice-presidente nos dar uma palestra, por sinal, maravilhosa da Petita. É o Neida Nóbrega Ribas, né? Neida Nóbrega Ribas, foi uma palestra fantástica, nos mostrando coisas que acontecem hoje nas prefeituras, até a grande parte delas nem por culpa do prefeito não é. Talvez seja até para o prefeito não saber o que está acontecendo, que é assustador. É coisas assim que você não é que percebe, não. Que está ali, vê, tem o nome da cidade, tem o nome de tudo, mostrando, só para dar um exemplo para você. Numa determinada cidade do Paraná, se eu não me engano, como é que chama aquela cidade? Deu nome, eu não lembro já. Tem a rodoviária, tem um prédio mais ou menos de 400 metros quadrados. Maringá. Fechado, doutor, fechado. Cheio, sabe do quê? Só tinha um produto, mas lotado. Papel higiênico. Foi contado os rolos de papel higiênico, dava para ser usado com quantos anos? 500 anos? Eles fizeram uma conta lá do que o município consumia e quanto tempo daria para ser consumido aquele... Meu Deus. Remédio. Olha, cada coisa impressionante. Que até ele explicou para nós que isso aí é aquelas vezes, no afã de se gastar a verba de saúde, que poderia se gastar em coisas tão boas, que tem tantas... compra, pensassem em projetos, né? É uma outra coisa. Papel higiênico. Compra papel higiênico. Compra. Outra coisa nós batemos muito aqui é que, por exemplo, para limpar, tudo que se vende nas prefeituras, geralmente é de fora. Hoje, nas cidades onde tem observatório, já mudou. Já mudou porque as próprias empresas da cidade são convidadas a participar das licitações. E onde, oxalá, a gente quer que isso aconteça aqui um dia também, seja com esse prefeito, com outro, que passa o prefeito, passa isso, passa aquilo, mas a cidade fica. E que sejam os próprios empresários de qualquer setor de Araçatuba, sejam eles os beneficiados para fazerem as obras.
porque o dinheiro fica no município, ajuda na contratação de funcionários, de empregados, ajuda nos impostos e barateia o custo. E o melhor ainda, é uma coisa clara que todo mundo está vendo E que a está acontecendo. responsabilidade, né? O comprometimento, porque se não é uma Exatamente. empresa daqui que realiza uma obra aqui, com certeza essa empresa vai querer realizar essa obra com, né? E nós Maestria, temos, né, gente? tá aqui, não vai querer passar vergonha. Não, Afinal de contas, vai lógico. andar nas nossas ruas, a gente vai cruzar com esse proprietário, com esses funcionários, né? Eu já cansei de falar aqui que nós temos fábricas de carteiras escolares e se compra carteira escolar em outra cidade. Por que não aqui, pô? É. Café, no nosso tempo mesmo, café era comprado não sei aonde, temos café aqui. Tanta coisa boa que nós temos, não só aqui em Araçatuba, mas na própria região nossa. Por que não dar preferência para aqueles que pagam seus impostos, para aqueles que vivem aqui? Então é esse convite aos senhores aqui hoje, mais dois que infelizmente não podem vir, era para que se ouvisse como é que foi no tempo de vocês, como é que era o sistema do trabalho, o amor, o carinho, a doação que se dava, que hoje a gente não se vê, não é só nessa turma não. Nós estamos vendo que esse problema que nós citamos aqui da Petrobras, é coisa de chorar, gente. Estão querendo enganar a gente, mostrar pra gente uma coisa que, olha, é igual aquela história do Zé Vasconcelos, não sei quem se lembra, que o cara roubou o porco, estava com o porco nas costas, o senhor roubou porco? Eu não, aí, eu tiro esse bicho daqui, tira esse bicho daqui, né? E a máxima, né, doutor Pierre? E a máxima do eu não sabia, parece que ela está prevalecendo Tá também nesse voltando caso. outra vez. Né, que a Dilma não sabia que tinha a cláusula Marlim no contrato, que não sabia, então vai e põe a presidente da... Então, é uma vergonha. É uma vergonha. A verdade é o seguinte, a Dilma pode ser muito honesta, ela pode ter personalidade, mas não estava preparada para ser presidente da República. Eu acho que ela não está. Aí não está. Então, o que acontece é isso, bota a gente despreparada. É um companheiro que vai para um lugar, que vai ocupar um lugar sem preparo, e é isso, coloca e tal, e 10% vem para o partido, né, do salário. Então, é uma coisa... Mas eu gostaria de comentar o que foi colocado no começo aí dos professores. Posso? Claro. É o seguinte, vocês todos devem saber, em todo palanque, a primeira coisa que o candidato fala é que saúde e educação é prioritário, não é isso? Sim. Claro. E o que acontece? A saúde e a educação está sempre lá embaixo. Professor ganha mal, médico ganha mal. As escolas, algumas deterioradas, não tem um ar-condicionado. Eu era secretário, nós herdamos do Estado a odontologia, que era feita por cidadãos, por dentista do Estado. Tinha uma escola ali que a cadeira estava em cima de uma pilha de tijolo, a cadeira do dentista. E aí, como é que faz? Eu era do Conselho Municipal de Saúde, eu fiz um projeto, tinha que pedir por lá para o Estado mandar, para reformar as estradas, mandar novas cadeiras, e nunca aconteceu. Então é desse tipo, a saúde é assim. E o médico? O médico, sabe quanto ganha o médico da prefeitura? Para atender nas UBS? 2.800. Agora vem um médico de fora, de Cuba, ou seja, lá onde for, ganha 10 mil por mês, embora ele não pegue o dinheiro, mas gasto esses 10 mil, é o Ministério que paga, e casa e comida. E o coitado do médico, então abre um concurso, o médico não participa. Ele não vai lá para ganhar 2.800, para chegar dia 30, não tem mais guia de exame, não tem medicamento, então o médico não vai se sujeitar a isso. E não adianta, viu? Todo mundo sabe que é isso. Todo mundo sabe que o médico ganha mal e o professor, são duas classes. Coitado dos professores, sofre. Tem cliente minha estressada que vai lá, porque hoje a maioria não respeita ninguém, né? Eu tenho uma professora que fala, mas eu falo, vocês não chamam os pais? Não, a gente chama, às vezes a mãe fala, lá em casa ele faz pior. Então, como é que faz? A coitada fica ali estressada, tentando dar aula para ganhar 1.000 e poucos reais, 1.900, sei lá. Então, quer dizer, até quando? Eu não sei se o Ferreirinha lembra disso. Eu estudei no IE, desde o primário. A classe alta de Araçatuba
A classe mais de melhor poder aquisitivo eram os professores. E em segundo lugar o médico. Só eles que tinham carro, mas médico e professor. É ou não é? É verdade. E isso aí foi degringolando, foi piorando e tal, e chegou nesse setor. Então o que acontece? O bom professor está indo para a escola particular. Está indo para a escola particular. Eu estou pagando uma escola do meu neto, quase R$ 1.500. E eu posso, então eu tenho que dar uma escola para lá. Mas e o coitado que não pode? Está sujeitando na escola pública, né, sem condições, eu não sei como é que está a merenda. A merenda sempre foi um problema, isso aí também é problemático. Então eu só queria fazer esse desabafo em relação aos professores e aos médicos. Eu apoio os professores, a luta, eles têm razão. Tem que ganhar bem para poder ter dignidade, ter uma vida digna, não é isso? O professor aqui ganha 1.600, parece, e Birigui ganha 2 e pouco. Então tem uma discrepância aí em relação a... Né, Eu gostaria de fazer uma pequena... no que o Pinheiro fala, e que ele tem toda a razão. Pinheiro, o governo não quer que o povo seja esclarecido. Só pode ser isso. E tanto é que o analfabetismo está aumentando no Brasil agora com o atual governo. É noticiário dos jornais. Está aumentando o analfabetismo, não está diminuindo, está aumentando. Eles não têm interesse nisso, não. E é o que você falou, o professor, o médico. E o médico... Estão importando médico, né? Estão importando médico. Pois é, mas não sei isso, que paga 10 mil para um médico de fora e 2.800 para um médico daqui. Então, não tem tamanho. A maior parte é de Cuba, né? E Depois, quem fica com a maior parte, até um dia desse, era o governo, não era nem o médico, né? Quando eu fui secretário da saúde, e o médico, para ter uma vida mais ou menos, ele tem que ter 2 ou 3 empregos, para ter uma vida digna de médico. Os mais médicos têm mais um interesse político e ideológico. Boa, com o seu carrinho que ele tem que correr de um lado para o outro. Então, eu chamava os médicos e falei o seguinte, o horário não é importante. Nesse negócio de horário de médico não é importante. Não adianta nada o médico ficar lá às 4 ou 6 horas que foi e atender mal. Tem que atender bem, tem que examinar o paciente. Examina, mesmo que se você errar, mas você examinou. Agora o paciente chega, você nem olha para o paciente, ele mal acaba de falar, você faz a receita. Com alguns eu falei, isso não pode ser isso. Examina. Se você errar, qualquer um pode errar, mas você examinou. Ele não pode sair metendo o pau em você. E o horário não é importante. Eu quero que atenda bem. É 16 consultas que a AMB manda atender no seu horário. Você atende as 16 consultas, bem atendida, e depois você pode ir para o seu outro emprego. Não quero queixa. Se chegar queixa para mim, eu não vou levar, você vai se ferrar. Então, eu tocava assim. O médico não sei o quê, não cumpre o horário. O horário não é importante. O importante é atender bem. Atender o número que tem, acabou. Chegou um caso de urgência, atende mais um, é 16, atende 17. E eu consegui levar isso. Eu tive pouco atrito com o médico durante o tempo que eu fui secretário. Uns 2 ou 3 eu chamei lá no consultório e teve um que disse que não deixava nem o paciente sentar. Chamei ele lá, falei, escuta aqui, Não, Pinheiro, isso aí é conversa. Falou, se tiver mais uma queixa sua, você vai para o pronto-socorro, porque eles não gostam, viu, pronto-socorro. Você vai para o pronto-socorro. Mas eu acertei. Entendia poucas queixas. E quando tinha queixa, eu chamava. Falava, vamos atender bem, porque você eu não exijo o horário de você, mas você atende as 16 consultas bem atendidas, viu? Sem queixa que chegar a mim. Então, eu cansei de... o SAMU. Eu instalei o SAMU. A lei municipal manda que todo médico que atende urgência e emergência tem direito ao dobro do salário, entendeu? 100% a mais. O Maluli não deu o salário para... Não, eles têm que trabalhar no pronto-socorro, atender lá. Falei, Maluli, SAMU é uma coisa, pronto-socorro é outra. O SAMU vai atender fora. Lá o médico tem que ficar... mas às vezes fica sem fazer nada. Não tem importância. De uma hora para outra chama, ele tem que pegar a ambulância e sair correndo. E tem direito a receber, mas eles entraram em greve.
Tanto que eu instalei o SAMU e praticamente não funcionou no meu período. Foi funcionar depois, com outro time, os que estavam, que eu tinha nomeado, pediram demissão e saíram e não virou. Por quê? Mas tem que pagar bom, tem que pagar bem, não é o médico, todo mundo tem que ganhar um salário justo, não é isso? Todo mundo tem que ter um salário para ele sobreviver, que ele tenha uma vida digna, não é isso? Comer razoável, ter direito à assistência médica, ter direito à educação, não é isso? Ter direito à aposentadoria, isso é que é importante. O cara tem que ganhar o suficiente para ter isso, né? Não ficar dependendo Perfeitamente. Exatamente. Bom, é isso aí. Nós queremos agradecer aí a presença do Dr. José Pinha de Abreu, também do Dr. José Ferreira Batista, que esteve aí conosco nesse programa de hoje, deixando aí as suas considerações finais, o seu José Ferreira Batista, o popular Ferreirinha. Ferreirinha. Não é isso? Gente que eu nem sei quem é, me chama pelo nome, eu vejo, não sei nem quem é, me chama de Ferreirinha, quer dizer, o nome virou popular mesmo, né? Virou popular. Agora, para encerrar, uma coisa interessante que eu acho assim, o maior problema nosso é infraestrutural. Por quê? Eleitor vota, examina no candidato. Não. Vota com a maioria. A maioria vai com as outras. Sabe por quê? Examinar candidato dá trabalho. Dá trabalho, né? Então, o pessoal acompanha a maioria. É o voto do Maria vai com as outras, que é a pura verdade. E outra coisa, nós temos que fazer tanta modificação estrutural e não se faz nada. Não se faz. O tempo vai passando, o tempo vai adiando. Reforma política, tá? Quanto tempo falam? Não se faz. A lei trabalhista, o Getúlio copiou do Mussolini, na carta dela, Lavoro, disse que vinha mudar qualquer coisa, não muda nada até hoje. A lei é a mesma. Estamos precisando de mudar. E falam que vão mudar, mas ninguém muda coisa nenhuma. Precisa fazer uma mudança estrutural mesmo para mudar a coisa. É isso aí. Como, por exemplo, o voto distrital, né? É lógico, claro. É uma coisa também importante, né? Porque o candidato, o eleitor conhece o candidato, tem ligação com o candidato. Agora, o que acontece aqui, nós ficamos até sem deputado, né? Sim, e vem deputado de fora, carrega os votos aí, etc. E essa turma, nesse ponto, está... Eu me lembro de Marília, que era muito melhor que essa turma. Marília chamava Alto Cafezal. Até parentes meus, tios meus de Birigui, compraram terra e foram para lá. Naquele tempo, era Alto Cafezal, chamava. Hoje tem mais habitantes que essa turma. Prudente era menor, tem mais habitantes que essa turma. Rio Preto me disseram que já foi melhor que essa turma. Eu não quero acreditar muito não, mas só se foi há muito tempo atrás, porque Rio Preto fica um pouco perto de Minas e tem muita gente de Minas que vinha para lá. Depois vem para cá também, né? Mas a maioria ficou para Rio Preto. Tá certo. Posso fazer Wilson? uma pergunta? Claro. Eu quero fazer uma pergunta e deixar no ar. Não precisa nem responder agora, não. Araçatuba tem 105 anos, é isso? Certo. Ou se não for, está chegando. Quantos deputados federais e estaduais Araçatuba teve? Eu tenho certeza absoluta que não dá os 10 dedos da mão. Não dá mesmo. Não dá. 105 anos. Isso é uma vergonha. Isso é uma demonstração de falta de carinho por essa cidade. Isso é uma demonstração clara que todos que aqui hoje militam na política ou que vivem da política vai em busca de candidatos de fora para receber, para ganhar. Pô, nós tivemos aqui, se vocês forem lembrar os nomes, vocês devem lembrar, até mais do que eu, mas não passa de 10. Isso para nós. Aí, estou respondendo a pergunta para o Ferreirinha, que ele falou, eu conheci Rio Preto, Ferreirinha, em 1965, nós abrimos Arapuã em Rio Preto. Araçatuba vendia muito mais e era melhor do que Rio Preto. Pois é. Bauru, idem. Eu vejo gente aqui Passamos nós por quê? Eu falei agora há pouco em brincadeira e é verdade, só não levaram o Rio Tietê porque não tem jeito. Mas tudo é levado daqui, ninguém reclama, ninguém fala, ninguém defende. Então aqui se defende a si próprio. Quer se defender a si próprio e os demais que se virem, que se ferrem, como diz Birigui tem deputado. Mas tem, sempre e não teve. faz nada por essa turma, não. Teve, mas vem buscar voto aqui. Eu fico indignado quando políticos daqui, chefe político daqui, apoia os deputados de Birigui.
E assim, e a Araçatuba, como é que fica? Porque para cá ele não faz nada. O senhor vai hoje aqui, por exemplo, em qualquer, como é que se fala? E agora? Secretaria, qualquer secretaria do governo, é todas pessoas de fora, gente. E agora, em Birigui, os deputados e o prefeito estão bem, né? Porque não estavam separados, né? Agora não, juntaram. Coisas da política, coisas da política. Bom, então tá bom. Agradecemos aí mais uma vez essa participação dos senhores aqui, do Dr. José Pinheiro de Abreu, Zé Ferreirinha também. Obrigado pela presença. E a você que nos acompanha em casa, nosso muito obrigado pela audiência e voltamos na próxima semana. E só desejar os vereadores que não vieram aqui, os dois, o Nico e o... Não me lembro, agora sumiu o nome do outro. O Evaristo. Que se melhore, que Deus ajude, que eles melhorem, os dois estão doentes. Tenho certeza que todos nós aqui vamos torcer e pedir e que em suas orações. E que possam estar conosco aqui numa próxima ocasião, com certeza, né? Tá certo? Então, muito obrigado a você que nos acompanhou em casa. Agora sim, estamos nos despedindo e voltamos na próxima semana com mais um Araçatuba ao vivo. Até lá!